Bom, pessoal, e agora vamos de reforma para esse gabinete aqui de pia e também para esse armarinho aqui, que é o joguinho, sabe? Ele tem 16 anos de uso, ele tava bem abandonado, muito sujo, mas eu dei já uma boa limpada nele, já higienizei, lavei tudo com sabão, esfreguei bastante. E aí eu já coloquei esse papel aqui, sabe? Esse adesivo, porque aqui tava bastante manchado. Eu queria ter filmado antes, mas eu acabei esquecendo, né? E aí tem esse daqui, mas eles ambos estão bons de pintura. Tá sem o pé, né? Tá sem o pezinho, né? O pé saiu ali, o parafuso. Ele tá todo torto. Aqui eu ainda falta fazer o acabamento ainda. E aqui, pessoal, eu cometi um erro aqui, ó, na hora de fixar essa emenda. Eu deveria ter colocado esse primeiro e depois sobreposto esse daqui, pra não dar pra ver de frente essa emenda. Infelizmente, ficou aparecendo essa emenda aqui, sabe? Mas, como eu vou levar ele pro rancho, eu vou deixar assim, porque eu já usei todo esse papel e esse papel ele é impermeável, sabe? Então eu gostei de ter colocado ele aí e eu vou deixar assim mesmo, mesmo que esteja aparecendo, né, essa emenda, mas eu gostei bastante do resultado dele, ó. Ele é bem fácil de limpar, então eu vou deixar. Essa parte aqui ele tá sem essa porta e aqui tá com um amassadinho, né? Ali eu vou ter que lixar e passar um removedor ali de ferrugem. Vou pintar. E essas portas, do lado de fora, no geral, ele não precisa ser pintado. Ele tá bem bonito, olha, a pintura tá perfeita. E só que aqui, ó, ele tá faltando um puxador. Vou ver se eu consigo colocar um puxador. Mas essa cor limão aí, verde limão, eu acho ela muito exagerada, assim, sabe? Então eu tô querendo mudar essa cor, porque é o mesmo das cores das gavetas. As gavetas também está bastante suja, né? Ele ficou muito tempo guardado, olha, tá bastante suja. E aí eu vou trocar essa cor verde limão. Agora, pessoal, eu virei ele aí para poder retirar os pezinhos, né? Retirei todas as gavetas, já coloquei ele de um lado para poder lavar e limpar. E agora eu percebi que ele tem alguns focos de ferrugem aí embaixo, né? Então eu vou ter que remover, lixar bem. Então já tirei os pezinhos, porque os pezinhos ele é rosqueado, sabe? E eu quero continuar com os mesmos pezinhos. Então eu vou tirar para pintar e dar uma boa higienizada aí no fundo do armário. As gavetas eu vou ter que tirar a tampa, né? Porque ela é como se fosse um sanduichinho. E aí eu descobri que é aí, nesse lugarzinho aí, ó, que a gente abre ela, sabe? Por quê? Porque o puxador, ele é encaixado aí. Então eu preciso retirar essa tampa da frente para poder retirar o puxador, que é tipo um grampinho, sabe? Ele não é parafusado. Então eu vou retirar todos os puxadores e vou trocar por outros que eu mesma vou fazer para ficar na medida já dos buracos para poder aproveitar os próprios buraquinhos. Então, por esse motivo, eu mesma vou fazer. Então, o que eu fiz? Eu medi lá, cortei os cabinhos de vassoura, que já praticamente estão tudo prontinhos, redondinhos, né? E já vem lixados praticamente. Então, eu cortei na medida que eu precisava, ó. E aí, eu fui lixando com a esmeriladeira para retirar os rebarbos do corte, sabe? E deixar bem arredondadinho. Então eu fui lixando, lixei todo em volta do corte, né? E acertei também o corte para que ele ficasse certinho, né? De ambos os lados. E uma coisa super importante também, que como ele é totalmente roliço, né, redondinho, eu tive que usar a esmeriladeira para poder fazer também o desgaste de um dos lados, sabe? Para poder ele ficar achatadinho de um lado, para a hora que eu colocar lá no armário, ele ficar bem assentadinho na porta. Então, eu fiz esse trabalho aí, ó. Com a esmeriladeira, eu fui desgastando um dos lados, sabe? Aí, esse lado aí, eu deixei ele retinho, para que a hora que eu fosse parafusar nas portas, ele ficasse assentado, né? Então, eu fiz esse modelo aí. E com isso, pessoal, eu fiz em todos os puxadores. Eu fui lixando as pontinhas, né? Lixando todas as pontinhas e fazendo esse desbaste, né? De um lado, para que ficasse bem assentado na porta na hora que eu fosse parafusar. E depois, pessoal, de todo esse processo de lixamento, construção dos puxadores, agora é hora de pintar, né?
Então, eu passei uma demão e tô passando já a segunda demão. E a tinta que eu tô usando é o esmalte à base de água, que é uma tinta bem boa de se trabalhar com ela. E eu usei um rolinho de lã, né? E fui pintando. E como eu disse pra vocês, a princípio eu queria só passar nas portas onde estava o verde limão. Mas aí eu resolvi passar em todas as portas e todas as frentes, né, da gaveta. Eu só não vou pintar ele do lado de dentro, sabe? Porque eu não vi necessidade de pintar. Depois da higienização eu vi que ele tava bom de pintura, e então eu só vou pintar mesmo assim do lado de fora. Em todo o armário do lado de fora eu vou pintar, né? Nas laterais, na frente, né? Das portas, na frente das gavetas. Mas pro lado de dentro não, eu não vou pintar. E é super simples, é super fácil de usar, né? Às vezes a gente dá uma sujadinha ali onde a gente não quer que pinta, que vai pintar. E é só passar um paninho molhado que a tinta já vai saindo, porque ela é a base de água, né? E agora, pessoal, que já pintei tudo, né? Esperei a tinta secar bem e ficou assim um armário, tá? Ele não tem essa porta, tava faltando, então eu construí aí um nichozinho aí, né? E ele ficou assim, desse jeito, onde tava amassado, eu peguei, coloquei madeira, fiz essa moldurinha aí, fiz um apliquezinho para esconder as emendas da moldura que eu fiz de madeira, né? E aí eu pintei, aí do lado de dentro, como tava feio, amassado, eu peguei e coloquei essa tábua de MDF aí e fiz a divisória também no MDF e deixei como se fosse um nicho para ficar aberto mesmo, sabe? Aí do outro lado, como tem porta, ficou separadinho, ó, com as divisórias. E no mais, do lado de dentro tá bem conservada a pintura original dele, então eu não pintei. Eu só pintei do lado de fora mesmo. Os puxadores também deu super certo, né? Se você observar, ó, tem uma diferença aí de cor, porque nessa moldurinha aí eu tive que preparar novamente a cor, e aí vocês já sabem, né, gente? A gente não consegue mais bater a cor, né? E aí ficou com um leve tonalidade diferente. O outro armário também eu fiz do mesmo jeito, por quê? Porque era 2 jogos de cozinha que tava faltando peças. Então eu vou usar os 2 jogos para fazer um jogo só de cozinha. Então eu vou colocar esses 2 armários, um do lado do outro, né? Com o gabinete no meio e o aéreo também no meio na parede, quando eu for montar lá no meu rancho. Então assim ficou o gabinete, né? E aí também o aéreo. Então, quando eu for colocar, eu vou colocar os mais altos de um lado, né? O outro também do outro lado. Aí eu vou colocar esse gabinete no meio, no chão mesmo, assim, porque ele tem o pezinho. E o aéreo eu vou estar colocando na parede, né? Entre um armário e outro. Então, eu acho que vai ficar bem legal esse modelo. Ele tá faltando essa gaveta. Infelizmente, eu não encontrei. Acho que meu filho acabou jogando fora. Mas eu vou fazer uma tampa, né? E vou colocar aí como se fosse uma gaveta fake, sabe? Vou parafusar para tampar esse lugar. Mas eu ainda estou à procura de uma gaveta que sirva aí. Se eu encontrar, eu vou colocar a gaveta mesmo. Mas por enquanto ele tá sem essa partezinha aí, sem a gaveta, né? Porque infelizmente eu não encontrei a gaveta. Mas eu quero ainda tá deixando ele bem legal, porque eu gostei do resultado, eu gostei da cor, né? Eu acho que tá usando bastante esse tom de cinza. E o cinza com preto deu uma destacada bem legal. E assim, como eu não tenho uma mobília lá no rancho, eu vou estar levando ele para lá e vou estar montando a cozinha lá. Então, como eu não sei quando que eu vou lá pro rancho, pessoal, então eu já resolvi filmar e mostrar para vocês, né, o resultado. Porque, infelizmente, eu não sei quando que eu vou lá. Mas depois que eu for lá, que eu montar tudo no lugar certinho, eu vou mostrar para vocês como que ficou depois o jogo de cozinha já montado. E deu super certo essa questão de fazer os puxadores aí, né, com os cabinhos de vassoura, porque eu já cortei para aproveitar os buraquinhos que já tinha do antigo puxador. E esses armários, pessoal, eles são muito bons na questão da qualidade, são melhores do que os mais atuais, né? Então, vale a pena a gente aproveitar e fazer essa reforma, né?
porque é melhor do que estar dispensando aí e jogando fora. Eu acredito que vai dar para mim estar usando ele ainda por muitos anos, assim, depois de tudo pintadinho, né? Tudo reformadinho. Eu gostei bastante do resultado, espero que vocês também tenham gostado, espero ter inspirado vocês a estar reformando, tá? E assim ficou, né? Os dois armários, né? Esse daí e o outro lá, um tá na minha cozinha, o outro tá lá na sala de jantar. Então, para nós que produzimos o conteúdo, editamos e colocamos no YouTube, é muito importante vocês se inscrever, dar seu like, porque assim é uma satisfação bastante grande. Então, eu tô quase chegando aos 1.000 inscritos e eu gostaria de bater essa meta. Então, se você gostou. E aí, pessoal, fica com alguns trabalhos que eu fiz aqui, de alguns móveis que eu fiz, né? Se você ainda não assistiu esses vídeos, vocês entram aí no YouTube, dão uma olhadinha, se inscreve no meu canal, deixa seu like e até o próximo vídeo, tá? Um abraço a todos, que Deus nos abençoe.